Capítulo 6, parte 3. Mesmo assim, por algum motivo, eu não me sentia muito à vontade com ele. Provavelmente porque a única coisa que tínhamos em comum era Margot. Felizmente, ela nunca soube disso, desde que começou a sair com ele. Muito provavelmente porque eu suspeitei desde o início que ele seria o escolhido. Pela primeira vez eu vi a Margot ficar totalmente mexida com alguém. Pela primeira vez ela correspondia na mesma medida, ou até mais, o amor de alguém. E eu também não comentava sobre isso com Andy, primeiro porque ele faz parte do fã-clube do Webb e também porque eu nunca soube exatamente o motivo da minha antipatia por ele. Eu só confessei esse sentimento uma única vez para minha irmã pouco antes do casamento da Margot, em um fim de semana qualquer que passei em Pittsburgh. Nós estávamos almoçando no Eat e Park, nosso ponto de encontro favorito da época do colégio, que era a escolha natural toda vez que eu ia para casa. Cada uma daquelas mesas despertava uma porção de recordações, e tínhamos escolhido uma perto da porta onde ela havia se sentado para comer depois do baile de formatura, com uma carinha de que, naquele momento, cumprisse pena por um crime qualquer. Teve uma noite em que o nariz do meu pai sangrou para valer, e que a princípio todo mundo achou que era ketchup. E teve uma vez em que comi 5 cachorros-quentes com chile, em uma aposta. Enquanto Suzane e eu incrementávamos nossos sanduíches com uma variedade de condimentos, ela me perguntou sobre o casamento da Margot, com uma pontinha de desdém, típico de todo comentário que ela fazia sobre os Grahams. Desdém esse que, na minha opinião, era tanto injustificado quanto prova de má vontade. Mas apesar do tom dela, dava para perceber que Suzane ficava muito curiosa sobre a Margot, com a mesma cara de pau e superficialidade que marcava nossa curiosidade sobre personagens de novela como Luke e Laura, do General Hospital, e Boo e Hope, de Days of Our Lives. Quanta baboseira! Suzane sempre dizia isso quando assistíamos aos casais de pombinhos das nossas novelas favoritas. Ela revirava os olhos enquanto apontava os absurdos e inconsistências dos romances televisivos. Mas ela não arredava o pé da frente da televisão, louca por mais. Da mesma forma, enquanto devorávamos nossos hambúrgueres, Suzane queria saber tintim por tintim sobre o casamento da vez, louca para encontrar algum drama em potencial. Foi um noivado bem curto, não foi? Perguntou ela, levantando as sobrancelhas. Ela não está de barriga, está? Eu ri e balancei a cabeça. Então, por que a pressa? Eles estão apaixonados, respondi, pensando que o namoro todo parecia coisa de romance, inclusive a curta duração. Eles ficaram noivos antes que Andy e eu, mesmo nosso namoro sendo mais antigo. Quantos quilates tem o anel? A pergunta dela tinha um tom de crítica. Muitos, e o principal é que é uma perfeição só. Suzane demorou a digerir a minha resposta. Que nome é esse? Webb? Nome de família, diminutivo de Webster. Parece nome de programa de TV, disse ela rindo. Eu sei. Você gosta dele? Considerando o humor dela, cheguei a pensar em mentir com um sim para não deixar dúvida, mas nunca consegui mentir para minha irmã. Em vez disso, fui sincera e comentei que, embora ele parecesse o cara perfeito, eu não estava muito satisfeita com o casamento dos dois. Eu me senti egoísta e desleal ao admitir isso, e isso se intensificou quando Suzane quis saber mais. Por quê? Porque ela te trocou por ele? Não, de jeito nenhum, contestei, e era verdade, ela não é desse tipo. Então o que é? Ele te intimida? Não, respondi logo, começando a me sentir na defensiva. Eu amo minha irmã, mas essa dinâmica estava se tornando rotina entre nós desde que eu tinha me mudado para Nova York, e ela não tinha deixado nossa cidade natal. Ela atacava sutilmente e me defendia sutilmente.
Era quase como se ela me punisse por eu ter saído de Pittsburgh. Ou pior, ela podia achar que eu me sentia superior, o que não era verdade. Eu continuava exatamente a mesma pessoa nos aspectos fundamentais. Eu só parecia um pouco mais urbana. Adquiri um toque de sofisticação e contemporaneidade por viver na cidade grande, e convenhamos por conviver com os Grahams. E eu seria intimidada pelo quê? Completei. Não sei, pela aparência dele, seu dinheiro, sua bagagem como empresário, tenista e oportunista. Eu me esforcei para lembrar o que havia dito a ela sobre o Webb no passado. Ela tinha uma memória infalível que acabava sempre usando contra mim. Ele não é oportunista, contestei. Na verdade, ele tem os pés bem no chão. Um milionário de pés no chão, hein? Bem, na verdade, sim, disse eu, lembrando que aprendi cedo que não se pode incluir todos os que têm dinheiro em uma mesma categoria. Os ricos diferem entre si tanto quanto os menos favorecidos. Uns trabalham duro, outros são preguiçosos. Uns se fizeram na vida, outros nasceram em berço de ouro. Uns são modestos e despretensiosos, outros pomposos e vaidosos. Já o ponto de vista de Suzanne não havia evoluído desde o tempo em que assistimos aos seriados Dallas, Dinastia e O Barco do Amor. Suzanne e eu crescemos assistindo televisão à beça, ao contrário de Andy e Margot, que só podiam assistir meia hora por dia. Para Suzanne, todo ricaço, um termo que ela usava feito deboche, era igual, mole, egoísta e previsível, uma cobra venenosa como um republicano. Que seja, disse ela, pode ser então que você se sinta intimidada porque ele pertence ao mundo da Margot e você não? Para mim, aquele comentário foi extremo e preconceituoso e deixei isso bem claro para ela. Disse ainda que eu tinha superado e muito as inseguranças da adolescência e que o fator intimidação terminara na faculdade no auge da fase das fraternidades, quando a Margot esteve acompanhada por um mar de debutantes louras dirigindo BMWs. E eu temia injustificadamente que o fato dela pertencer a uma fraternidade pudesse comprometer nossa amizade. E mais, argumentei que eu obviamente pertencia ao mundo de Margot, que ela era minha melhor amiga e colega de quarto e que, afinal de contas, tudo indicava que eu me casaria com o irmão dela. Certo, desculpa, vai, disse ela, sem demonstrar arrependimento de verdade, enquanto dava de ombros e mordia o sanduíche. Ela mastigou demoradamente, engoliu, bebeu um gole de coca com um canudinho e completou com um sarcasmo irritante. Era só uma teoria. Por favor, imploro que me perdoe.